pessoal, sou a Érica, aqui da Dentsply Sirona, e para mim é um prazer estar aqui com mais um episódio do DS Talks. E hoje com um colega de trabalho, um dia super especial, estou aqui com o Francisco, mais conhecido como Chico no mercado, para os amigos, né, e para todo mundo aqui da empresa. E a ideia desse DS Talks hoje é a gente falar um pouquinho sobre dicas, principalmente para os dentistas hoje que estão ali convivendo nos seus consultórios e querem melhorar um pouco a performance. Então, eu vou abusar um pouquinho da experiência do Chico, que ele hoje veio da indústria também, do mercado odontológico, já teve consultório, tem experiência clínica, então acho que vai ser um DS Talks diferente, porque eu vou puxar um pouquinho da experiência dele aqui. Então, Chico, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite da gente gravar assim numa terça-feira à noite, último horário, aquela loucura, depois de um dia DS. E se apresenta para o público, por favor. Bom, pessoal, primeiro satisfação de novamente estar aqui no DS Talks, né, de estar contigo, Érica, um papo bom nesse final de tarde, como você bem comentou. E a ideia hoje aqui, né, é poder, de repente, contribuir com os meus colegas, né, um pouquinho da minha vivência, né. Eu comecei com consultório, passei em convênio, tive um tempo ligado à universidade, mas me apaixonei pela indústria, mas mesmo assim ainda mantenho o pezinho na clínica, né, gosto de respirar e viver a odontologia. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado. Se eu não fosse dentista, eu seria dentista. Que bom, isso é super importante. Bom, em começando então abrindo esse tema sobre consultório, a gente sabe que hoje a secretária tem um papel fundamental, principalmente para as clínicas. E como que você enxerga essa parte de investir no profissionalismo, investir em capacitação para a clínica, para os funcionários da clínica e principalmente para a secretária? O que isso muda ali no perfil do consultório? Você sabe que o dentista, né, no dia a dia, no consultório, muitas vezes a gente fica lá, né, sentado no mocho, a gente passa muito tempo olhando para a boca do paciente, né, fazendo o nosso trabalho, o nosso procedimento. E quando você pensa na jornada do cliente que chega até o seu consultório, ele passou com você, dentista, fazendo o quê? 20%, 15% do tempo, né? E toda a parte da interação acontece com a equipe, né? Então, a secretária ela passa a ter um papel fundamental, né? Escolher bem a pessoa que vai trabalhar lá na frente com você pode ser um fator de sucesso para o seu negócio. Eu presto muita atenção, e eu acho que a gente, como consumidor, para qualquer lugar que você vai, né? Eu já me deparei com situações onde a pessoa chegou, eu estava sentado lá, né? E a secretária falando no telefone com uma pessoa, porque estava fazendo cobrança, e aquilo acabou evoluindo para uma discussão, e os outros pacientes estão ali. Uau. E, às vezes, o dentista ele não tem ideia do que está acontecendo ou da percepção. Então, eu sempre brinco, né? Você já tentou marcar uma consulta com você mesmo? Então, pensar a capacitação da sua equipe, da sua secretária, para que ela seja uma extensão do atendimento ou daquilo que você preconiza, é muito importante. Então, uma dica para você que está assistindo aí, o quanto você já dedicou ou tem dedicado tempo para conversar com a sua secretária, para falar sobre as coisas que podem, as coisas que não podem, como que você gostaria de usar, de dar o feedback, né, para cada situação. Olha, isso aqui aconteceu, você deveria ter agido assim, isso aqui aconteceu. E também, né, colocá-la muitas vezes como uma pessoa que pode te ajudar até na Sim. captação de paciente ou na conversão de paciente, né? Se ela entende que, olha, esse mês a gente não está tendo conversão e a gente precisa de aumentar a nossa demanda, o quanto ela, através das interações, né? A gente vai falar ao longo do podcast sobre carteira de clientes, Sim. mas ela pode ser uma agente facilitadora para a geração de demanda. Legal. Esse é um tema super importante e eu vejo que a secretária ela tem realmente um papel fundamental na clínica e isso acaba puxando um outro tema porque quando você vai no consultório você espera, pelo menos eu, você, todos nós, né, esperamos ter um super atendimento
E isso vai de encontro com a experiência que o cliente precisa ter, que o paciente precisa ter na clínica. Então, acho que isso está totalmente amarrado. Então, na sua visão, que já teve consultório, né, está no mercado, qual que é a importância dessa experiência que o paciente vai ter dentro do consultório, para que ele possa indicar, de repente, para um próximo amigo, ou que ele retorne para fazer um próximo tratamento? Como que você enxerga isso? Não, esse é um ótimo ponto, porque hoje em dia tudo é experiência, né? Exato. As marcas, tá na moda, né? as marcas se preocupam muito de criar uma experiência positiva, mas a gente tem que entender, para a gente poder atuar, né, provocar ou promover experiência, o conceito de produto. Então, se a gente pega uma primeira esfera, a gente está falando de resolutividade clínica. E resolutividade clínica, se eu tenho que tomar a decisão de ir no dentista, se eu vou no dentista A, no B, se eu vou em você, se eu vou em você que está aí me assistindo, do ponto de vista de resolutividade clínica, todo e qualquer dentista é capaz de fazer uma restauração, de reabilitar um paciente, porque nós somos capacitados e treinados para isso, né? Se alguém caiu, bateu a boca e chega para restaurar um dente, todo dentista deve ter condição de fazê-lo. O ponto é, o que motiva você a escolher o A, o B ou o C? E aí a gente começa a ter algumas novas camadas, né? E a primeira camada que as pessoas percebem é, muitas vezes, a atenção. Né? A educação, a atenção, o cuidado demandado. E a jornada de compra, de decisão de compra, ela é formada por micromomentos. Cada momento, então, você chega, você começa a prestar atenção se tem estacionamento, se tem um café, ou se tem... Eu falo sempre, né? Wi-Fi e copo d'água, a gente não nega para ninguém. É essencial. É essencial. É essencial. Então, esse cuidado de transformar uma simples visita ao dentista em uma experiência de compra é importante. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei o consultório, né, lá em 2006, e eu decidi que na minha clínica eu não ia atender convênio, eu ia atender pacientes particulares. Eu comecei a fazer um trabalho que era o seguinte: eu recebia muita indicação para fazer, eu trabalhava com dentística, né, para fazer procedimento restaurador. Então, às vezes eu recebia paciente para fazer um fechamento de diastema ou a reanatomização de um lateral conoide. Primeira coisa, o paciente chegava, eu recepcionava ele e entregava para ele um iPad, que tinha lá uma sequência de perguntas que estavam conectadas à anamnese, mas tinha lá sorriso gengival alto, um antes e um depois, onde a pessoa começava a indicar qual era o sorriso que ela gostava mais, alguns sorrisos com dentes mais amarelados, com dentes mais claros, mas que era para ir transformando a percepção dela. Olha, daqui a pouco nós vamos conversar sobre estética e sobre o seu sorriso. Quando a pessoa entrava, né, e assim, primeiro a impressão era, tinha gente que nunca tinha pego um iPad na mão, não tinha ideia, né, do que era, e aí talvez a primeira coisa que ele pensa é, aqui é caro. Exatamente, exatamente. Mas lá dentro, o que acontecia? Eu fazia o exame, e naquela época, né, não tinha a facilidade da odontologia digital que nós temos hoje. Então, para mim, eu moldava o paciente, eu pegava aquele modelo, triplicava, fazia o enceramento, porque eu não tinha um recurso digital. Quer dizer, talvez já até existisse, era eu que não tinha condições, também, era muito incipiente, né? Então, você fazer fotografias e tudo mais. Mas o ponto é, Francisco, quanto que vai ficar o tratamento? E eu falava assim, Érica, onde você trabalha? Eu trabalho na Dentsply Sirona. Me dá o endereço. Naquela época era muito comum, né, o mototáxi, o motoboy que tinha em frente. Então, eu levava, preparava aquele material e no outro dia eu pedia para o mototáxi entregar e procurar a Érica no trabalho dela. E tinha lá uma caixinha que tinha 3 modelos, né? Como era, se eu precisava de fazer algum preparo e como ia ficar encerado. E aí que começava a experiência, né? Porque ela ia ser pega de surpresa, né? A percepção é, nossa, nunca nenhum dentista teve esse cuidado comigo, com o meu sorriso.
Segundo ponto, por que mandar no trabalho da pessoa? Quem é seu dentista? O que é isso? Melhor marketing. Então, você começa a gerar uma percepção de diferenciação e uma percepção de valor agregado. Né? A minha taxa de conversão nessa situação era altíssima. Mas por quê? Eu saí da resolutividade, do lugar comum. Então, você que está assistindo, que tipo de experiência você pode criar que faça você sair do lugar comum? Acho que essa é a principal dica quando a gente está falando de experiência do cliente. Né? O que faz você levar o seu paciente dentro da jornada dele para um local diferente. Legal. E agora a gente começou a falar um pouquinho de paciente, né? Então, como conquistar o paciente. E como que você enxerga essa parte agora do digital? Né? A gente começou a falar do mundo digital, mas WhatsApp, rede social, como que você enxerga a importância, de repente, de um dentista se tornar presente num grupo hoje dentro de um WhatsApp ou conseguir captar esse paciente através de um WhatsApp? Qual o segredo para você conseguir hoje? Eu vou dividir em dois pontos essa sua pergunta, até para poder deixar um insight aí para o pessoal que está assistindo. Aparecer na internet. Hoje é fundamental. Eu tenho 41 anos, né? Então eu me lembro que na minha época tinham as páginas amarelas. Né? Então quando nossa época. Exato. Então quando você precisava de um serviço, você buscava lá nas páginas amarelas. E aí o dentista que tinha uma página inteira, você já falava assim, esse aqui é muito caro, deixa eu ver um aqui no meu bairro mais próximo. E o ponto aquilo era atualizado uma vez por ano. Né? Então, tinha que ter muito cuidado com o que você ia colocar. E era importante você estar nas páginas amarelas. Hoje em dia, falando de mídia social e de marketing, a minha visão ela pode ser um pouco polêmica do que outras pessoas falam. Tem muita gente que pensa só no Instagram. E o Instagram ele tem uma função que não é intenção de compra, é muito mais entretenimento. Então, para mim, é importante que o Google conheça você. E que o Google conhecer você, porque o Google é intenção de compra. Tudo que a gente quer hoje, a gente vai pegar o celular e vai procurar. Eu tenho certeza que agora, nesse momento, tem alguém procurando dentista São Paulo, dentista 24 horas. E olhando a avaliação do Google. E olhando a avaliação. Então, o Google permite, e você não precisa ter um site. Você pode ter lá o Google Meu Negócio, você pode fazer a indexação no Google Maps. Olha só que numa cidade como São Paulo, né? Se você vai até o Google e você vê que aquele dentista ele começa a atender às 6 horas da manhã, ou que o último horário dele é às 9 horas da noite, isso também pode ser fator de decisão de eu escolher, porque aquele dentista me atende porque eu preciso de alguém que comece cedo, né? ou que esteja no fluxo de um caminho da minha casa, quando ele traça lá no Google Maps. Então, é importante entender a geração de demanda para o cliente digital. Então, mais do que ter... Você quer ter seguidor? Você quer ser celebridade? Legal, beleza. Mas entenda que o Google é a sua principal ferramenta para a geração de demanda. Super de acordo. Vamos falar de WhatsApp? Super de acordo. Eu ia entrar no WhatsApp, porque eu perguntei do WhatsApp, você foi para o Google. Vamos para a segunda etapa agora da resposta. O WhatsApp, assim, o que eu acho fantástico e brasileiro adora o WhatsApp, né? Eu sempre brinco com o pessoal lá nos Estados Unidos que não gosta muito do WhatsApp. Eu não sei como é que eles vivem sem figurinha. Eu não consigo mais viver sem figurinha, então A melhor coisa na vida é você criar uma figurinha nova. Exato. É isso. Mas qual que é o grande lance do WhatsApp? O WhatsApp ele se tornou um aplicativo de comunicação de massa, onde você, além de comunicar, você tem as duas setinhas, né, que você tem a confirmação do que a pessoa leu. Então, hoje, é muito importante você entender o WhatsApp não só para comunicação passiva de receber, né? Olá, boa tarde, qual é o preço? Né? Que vem muito essa demanda, então você criar um script para você trabalhar. O WhatsApp parte de uma premissa que ele quer uma resposta rápida. Né? E às vezes, 10 horas da noite, o consultório não está funcionando. Então, a primeira dica que eu dou, para quem não conhece o WhatsApp Business,
tenha o WhatsApp Business. A segunda dica, não é o seu WhatsApp pessoal. Pelo amor de Deus, compra um chip, coloca uma foto, a logo da sua clínica, mas separe o CPF do CNPJ. Então, no WhatsApp Business, e vocês podem procurar no Google, aí vocês vão ver como é simples você setar respostas automáticas. E como é simples para você trabalhar algumas comunicações através do WhatsApp, como confirmação de consulta, enviar se você tem a localização da clínica, porque todo mundo entra no carro, pega, já conecta, já vai fazer o fluxo. Então, de novo, são os micromomentos da jornada, né? Então, trabalhar bem o WhatsApp é muito importante e saiba fazer isso, né? Veja exemplos, veja scripts, veja o que outras pessoas estão fazendo. Eu me lembro de um otorrino que eu fui e foi muito inteligente. Eu cheguei lá, ela olhou, ela pegou deu o documento, eu dei o meu CRO, ela falou assim, você é dentista, né? Sua agenda é complexa. Eu falei, aham. Ela falou assim, você tem um WhatsApp? Eu falei, tenho. Ela falou assim, olha, aqui as consultas costumam atrasar. Então, quando você tiver agendado, olha o teu WhatsApp sempre umas 2 horas antes de você vir, que eu vou te avisar se você deve vir no horário ou não. Olha que coisa simples, mas que agrega muito, porque tempo é dinheiro, né? Deslocamento. Então, gente, se você não está prestando atenção no seu WhatsApp, saiba, ele pode ser uma ferramenta e um aliado poderoso. É isso. E você tocou num assunto importante que é o tempo, que é algo que também está na minha lista aqui de dicas do Chico para esse podcast que nós brincamos internamente aqui. Mas como que o dentista hoje ele pode melhorar essa questão da gestão de tempo dentro do consultório, que é algo importante, porque você deu uma dica super valiosa do WhatsApp de separar CPF de CNPJ, isso é algo que influencia muito, mas como que ele vai fazer essa gestão do tempo para poder organizar a agenda, captar mais clientes, mais pacientes? Qual a dica que você dá para nós? Primeira dica é que se você não tem uma ferramenta digital onde você consegue organizar a sua agenda, vá atrás de uma, qualquer que seja. Pode ser o Google Agenda, mas organize. E aí, a gente está falando de produtividade e performance, né? Tempo de cadeira, tempo de ociosidade na clínica é terrível. Então, você conseguir otimizar o tempo é fundamental. Você ter indicadores disso é fundamental. E também é fundamental você separar um tempo para você olhar o seu negócio, né? De novo, o dentista ele fica olhando muito para o paciente e esquece de olhar alguns indicadores que são importantes. Carteira de clientes, retorno de clientes que vieram na primeira consulta, quanto tempo está... Porque, assim, a tua produtividade, você precisa de trabalhar a entrega de resultado. Né? O paciente chegou, terminou, já tem que ter o outro na esteira. Eu faço sempre uma brincadeira e é assim, a gente consegue viver sem ar? Nunca. Consegue. Sem ar? Sim, por um tempo. Se eu tomar uma decisão aqui de prender a minha respiração, sim. Então, a resposta exato. A primeira é que você já leva um choque, não. A primeira resposta é sempre não, mas isso é para chamar atenção, porque assim, eu consigo ficar sem pacientes no consultório? Consegue, por um tempo. O problema é que todo mês... Qual o fôlego que você vai ter para isso? O problema é que todo mês tem um negócio chamado boleto, que ele compete com o seu fôlego e com a sua busca por oxigênio. E todo negócio, escolha qualquer um, todo negócio ele é baseado numa dicotomia entre atração e conversão. E é muito importante no seu negócio, na sua clínica, você entender aonde você está errando. Você está errando na atração ou você está errando na conversão? Porque muitas vezes você capta muitos pacientes, mas você não consegue converter em tratamento. Isso ocupa muito o seu tempo, porque você fica fazendo avaliação, passando orçamento. Então, entender qual é o balanço, qual é a tua capacidade produtiva dentro do mês e o quanto você quer dedicar da sua agenda para captação, né? Por exemplo,
avaliação, não precisa fazer horário. Chega lá, se encaixa e tenta resolver a vida, né? Mas é muito importante a gestão do tempo, é muito importante entender esse balanço se você não está trabalhando demais e está convertendo pouco. Então, dica, gente, atração ou conversão, aonde você está errando. Mapeie isso. É medição de performance, né? Como você transforma a sua clínica numa clínica de alta performance. Exato. Isso é bem importante. Exato. E você falou um pouquinho sobre carteira, né? Como fazer essa gestão hoje da carteira, né, de pacientes? Escolha um dentista, Érica. Pergunta para ele quantos pacientes ele atendeu no último mês. Ele não sabe responder. Ou se você perguntar quantos pacientes você tem na sua carteira, a grande maioria não sabe responder. Não é simples. Esse é um ponto. Mas você precisa definir uma premissa. A pergunta que eu sempre faço é: quando a gente perde um cliente? É difícil, né? Você fica pensando, quando eu perdi um cliente? Então, estabeleça um critério. Se em 6 meses aquele paciente não fez um check-in na tua clínica, porque a gente fala que a cada 6 meses ele tem que visitar, esse cliente não está na tua carteira. E todo o negócio, ele funciona baseado no tamanho da sua carteira, na recorrência. A gente está falando de uma prestação de serviço que é recorrente. Eu me lembro de fazer um procedimento. Tem um procedimento que é muito simples quando você faz uma restauração, que é fazer um recontorno ou um repolimento, né? E aí, sempre que eu fazia isso com os pacientes, eu sempre brincava assim, ó, Deus te deu uma chance, você não aproveitou, então não espere de mim a perfeição e que isso vá durar a vida toda. Eu preciso que você venha aqui a cada 6 meses. Então, a hora que ele saía, eu já gerava a próxima consulta. Se é hoje em junho, em dezembro ele já tinha consulta agendada. Você já plantou a semente ali também. Já plantou a semente, né? Então, e quando você estimula ele a voltar, e aquilo ele precisa ser um indicador dentro do seu negócio, né? Ticket médio, né? Quanto que esse paciente está gastando comigo, né? Qual é o tipo de paciente que eu estou atendendo ou que eu quero começar a fazer o desenho das personas, né? Eu me lembrei de uma coisa assim, mas é uma curiosidade, né? Uma dentista que só atendia mulheres. Só atendia mulheres. 95% do público dela era mulher. E é um modelo de negócio, né? Ela abriu, basicamente do lado assim da sua clínica, é dela, mas é uma clínica que presta serviços de estética para a mulher, que é fazer sobrancelha, fazer unha, porque é um gerando demanda para o outro o tempo todo, né? Então, o investimento dela em mídia fazia muito mais sentido em captação, porque ela se especializou em atender mulheres. Tem endodontistas que precisam se especializar em outros dentistas para fazer geração de demanda para eles, né? O cara da prótese precisa de ter um periodontista trabalhando junto. Então, se você é periodontista, olha o cara da prótese, provavelmente ele vai precisar do seu serviço. Então, começar a pensar o teu público-alvo. E tem um conceito que é USP, que é Unique Selling Proposition. O que você realmente é bom? Tem um amigo meu de Ribeirão Preto que ele fala assim, cara, eu sou bom em profilaxia, e profilaxia é a melhor coisa do mundo. Todo mundo gosta, não é tão caro, eu faço rápido, o meu custo é baixo e a minha rentabilidade é alta. Então, e é fácil de vender. Então, assim, esse é um produto que faz parte de todo o fechamento de tratamento. Então, olhar a tua carteira de produtos, olhar como você pensa o seu negócio, né? Quais são os produtos que o paciente vai ver na prateleira, né? Acho que vale muito a pena. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, você nunca pensou ou nunca parou para fazer a conta de quantos pacientes você atendeu no último mês, quantos desses você converteu e qual foi o ticket médio desse tratamento. Faça essa conta, você vai se surpreender. Com certeza. Não, e
super dicas. Eu falo que acho que esse podcast que a gente pensou aqui de fechamento do dia foi essencial, porque realmente é uma deficiência que muitos dentistas param e perguntam para a gente. Eu sei porque muitos clientes que vêm para cá, de repente, fazer demos e conhecer as linhas de produto, eles questionam. Então, até para ele dar um próximo passo, de repente, em tecnologia, ele precisa estar com isso muito bem estruturado. Então, eu falo que essa sequência aqui de respostas, né, que você trouxe da tua experiência de mercado, de clínica e de indústria, acho que valeu super para os nossos doutores que estão aqui nos assistindo, conhecer um pouco mais dessa parte de gestão e melhorar, assim, o seu fluxo dentro da clínica. Obrigada. Obrigado, Érica. Chico. O meu último ponto, né, e assim, a gente falou sobre odontologia digital, Sim. né? Sim ou sim, o futuro da odontologia vai passar, né, por ferramentas digitais. Então, se preparar na sua carreira, ao longo da sua jornada, para estar presente nisso. Eu vejo, às vezes, muito colegas com dificuldades sobre a sua profissão, sobre o seu futuro, e às vezes eles não fizeram, e faça esse exercício, ele é muito básico. Tente marcar uma consulta com você. Aprenda Ótimo. com isso, né? Peça para alguém fazer, fique próximo, crie objeções. Novamente, né? Atração e conversão. Obrigado, Érica. Papo bom. Feliz de estar aqui no DS Talks. E é Mais isso. um episódio. Mais um Obrigada, episódio. pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.